Olá! Estamos aqui hoje então para mais uma aula de geografia. O tema desta aula será migração. Então, migração é o movimento humano em diferentes locais. Toda vez que a gente se desloca de um local de origem em direção a um local de destino, a gente tem um movimento migratório. Considerando a aula anterior, que nós estudamos um pouco sobre a questão da Divisão Internacional de Trabalho, a gente viu um pouco sobre a globalização, né? A migração ela está muito intrínseca na globalização também, porque ela permite esse movimento de pessoas entre países, entre regiões diferentes do mundo, né? E promove, então, trocas sociais, trocas culturais, trocas econômicas, né? No momento que, por exemplo, a população japonesa migra para o Brasil, ela traz diversos pontos de sua cultura, né? Como a culinária, né? O sushi, por exemplo, né? O yakisoba. A gente tem isso com diversos movimentos, diversas culturas, né? A migração dos povos africanos para o Brasil, por exemplo, permitiu toda uma alteração cultural no cenário brasileiro, né, e construção da cultura brasileira que a gente conhece hoje. Então a gente tem essas trocas constantes devido ao processo migratório. Só para a gente visualizar um pouquinho, migrante é qualquer pessoa que se move então dentro do espaço geográfico, né? Migração, migrante. Emigrante é quem deixa a sua localidade e se desloca para um local de destino, né? Então, emigrante, quem sai do Brasil é um brasileiro, né? Vamos corrigir, deixar a informação mais completinha. Um brasileiro que deixa o Brasil em direção à Europa, ele é um emigrante, né? Enquanto quem deixa seu local de destino e está entrando, né? A pessoa que está entrando no local de destino, né? Depois de deixar seu local de origem, essa pessoa é um imigrante, né? Por exemplo, um português que sai de Portugal, né? Quando ele sai de Portugal, ele é um imigrante, mas quando ele chega no Brasil, ele é um imigrante, né? Ele está entrando no país, ele está entrando no local de destino, ele é um imigrante neste local de destino. Quando sai, emigra, quando entra, imigra, né? Então a gente tem as migrações para a questão de estudo divididas por duração e por localidade, né, por distância. Então, por duração, nós temos a migração pendular, né, ou a diária, que é aquela que a gente vai e volta no mesmo dia, né, a uma distância relativamente curta. Por exemplo, quando a gente sai de casa e vai para a escola, quando a gente sai de casa para ir trabalhar, né? Isso são migrações pendulares, né? Pendular porque funciona como um pêndulo, né? Vai e volta, vai e volta. Dentro da migração pendular, a gente vai ter ali um outro conceito que é das cidades dormitório. A cidade dormitório, então, é uma cidade onde a maioria de seus moradores precisa ir para outra cidade para trabalhar. Geralmente, a cidade dormitório, ela é uma cidade que ela tem um pouco de restrição nos serviços e nas possibilidades que ela oferece. Essa restrição, muitas vezes, ela é mal vista, né? Então, as cidades evitam ter esse título, porque vira um estigma,
mas isso não necessariamente é ruim ou é problemático, né? Por exemplo, Sapucaia do Sul, onde eu resido, tem comércio, tem um hospital relativamente grande, tem algumas indústrias, tem algumas empresas. É uma cidade onde as pessoas conseguem emprego dentro de Sapucaia mesmo. Mas ainda assim, muita gente precisa sair de Sapucaia em direção a São Leopoldo, que é do lado, em direção a Canoas, que é próxima, ou direção em Porto Alegre, que é a capital do estado, e Sapucaia faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, né? É uma cidade dormitório, é isso, assim, onde a maioria das pessoas precisa se deslocar. Não necessariamente para trabalhar, às vezes para estudar. Sapucaia não tem universidades, né? As universidades que tem são universidades EAD, não tem nenhuma universidade presencial. Então as pessoas precisam ir a São Leopoldo em busca da Unicinos, precisam ir a Canoas em busca do La Salle, da Ubra, precisam ir a Porto Alegre em busca da URGS, né? Algumas especialidades médicas, alguns exames, algumas questões de saúde, Sapucaia não tem suporte, então é necessário ir, principalmente para Porto Alegre, né? Então uma cidade dormitório é isso, onde as pessoas mais residem do que fazem suas demais atividades. Então, a cidade dormitório ela acaba ficando muito ligada a essa movimentação pendular, né? Outro tipo de migração que nós temos, migração sazonal ou migração de transumância, né? Ela é definida pela permanência em um determinado período no local de chegada, ou seja, é época de plantio, as pessoas saem da sua cidade, vão para outra localidade onde está acontecendo esse plantio, fica lá, trabalha durante todo o mês de plantio, depois retorna para sua casa, né? Ou é época de colheita também, as pessoas se deslocam para determinada região, trabalham na colheita, terminada a colheita, voltam para sua casa. Algumas regiões podem ter muita seca em determinada época do ano e ser muito difícil de residir naquele local. Então as pessoas se deslocam, né, durante o período de extrema seca para um lugar onde a seca não seja tão forte. Fica lá durante esse período, depois retorna para o seu local de origem. Temos também o êxodo, né? Tanto o êxodo urbano quanto o êxodo rural. O êxodo rural é quando as pessoas saem do campo em direção à cidade, seja em busca de mais oportunidades, né? Emprego, estudo, né? Seja por motivos pessoais, né? A questão de saúde também pode provocar o êxodo rural, né? Existe nos municípios com maior área rural, não existe tantas possibilidades de tratamento, a pessoa precisa migrar para uma cidade maior, né, para um município onde seja mais urbanizado, onde tem um hospital de maior qualidade. Então ocorre o êxodo rural, né, a saída das pessoas do campo para a cidade. Geralmente o êxodo ele ocorre por questão de trabalho, por questão de estudo, né, ou por necessidades como a mecanização do campo, o uso de tratores e de outros maquinários para a colheita, para o plantio, isso acaba reduzindo a necessidade de mão de obra, né? E sem conseguir emprego, sem conseguir trabalho no campo, as pessoas acabam sendo, entre aspas, empurradas para a cidade, né? Vindo então em busca dessas oportunidades que já não encontra mais no campo. E o êxodo urbano é o contrário, é a saída da cidade para o campo, né? Pessoas que estão em busca de qualidade de vida, por exemplo,
as cidades elas têm um excesso de poluição muito grande, não só poluição do ar, com a emissão de gases dos carros, né? Mas poluição visual, poluição sonora. Isso desgasta a pessoa de muitas formas. Então, quem tem a oportunidade de deixar a cidade em busca do campo, muitas vezes faz esse movimento, então, deixando o caos urbano em busca da paz e da tranquilidade rural. Temos também o nomadismo, né? Que é a população que fica constantemente em deslocamento. Um melhor exemplo que nós temos é a população romani, né? Muitas vezes chamadas de população cigana, né? Os povos ciganos. Essa população é uma população que fica constantemente migrando, né? Se estabelece em um determinado local, fica um tempo ali, depois migra para um novo local, fica um tempo ali e assim sucessivamente, né, em constante nomadismo. Opa! Nós temos também a diáspora, né? A diáspora é a dispersão de uma grande parcela da população. O que isso significa? Quando de determinado país, determinada região, muita gente acaba saindo em massa, em grandes quantidades, num curto período de tempo. Curto período de tempo em relação à quantidade de pessoas, tá? A diáspora ela pode ser um processo de longa duração, mas são sempre muitas pessoas saindo ao mesmo tempo, né? No sentido de que se forem muitas pessoas saindo ao mesmo tempo, mas se forem muitas pessoas saindo, mas assim, durante 5, 6 anos, tu vai fazer o cálculo e vai ver que diversas pessoas saíram, não conta como diáspora. Diáspora é esse movimento mais constante de leva, de todo mundo saindo ao mesmo tempo, esse movimento intenso, né? Muitas pessoas num curto período de tempo, né? E aí são as levas, assim, né? Da saída das pessoas. Isso pode acontecer parcialmente, isso pode acontecer em totalidade. Por exemplo, nós tivemos a diáspora judaica, que foi a dispersão do povo judeu, de seu local de origem, né, por todo o mundo. Isso ali entre a Idade Antiga e a Idade Média. Nós tivemos mais recentemente também, como um grande exemplo, a diáspora africana, que ocorreu ali no finalzinho da Idade Média, boa parte da Idade Moderna, né, que é um movimento que se deu com a população africana sendo sequestrada pelos europeus e usada como mão de obra escravizada nas Américas, principalmente. Então a gente teve ali a diáspora africana, que foi essa grande parcela da população sendo retirada de seus locais de origem, seus territórios, retiradas de sua população e trazidas à força para a América. Nós temos também a migração de refúgio, né, que é essa focada na necessidade das pessoas saírem, deixarem seu local de origem
em busca de segurança, principalmente, né? Os refugiados, eles costumam deixar seus locais, né, suas cidades, seus países, de maneira forçada, geralmente, né? Estão sofrendo perseguição política, existe uma grande instabilidade social no país, muitos conflitos, né? Existe alguma catástrofe natural, e as pessoas, por necessidade, acabam deixando o seu país em busca de encontrar formas de sobreviver em outros locais. Como eu comentei antes, né, além dos tipos de migração por duração, tem os tipos de migração por distância, né? Então nós temos ali a intraurbana ou intramunicipal, né, que se refere aos movimentos do indivíduo dentro de um mesmo município. Perdão. Migração pendular, por exemplo, né, ela pode ocorrer dentro do mesmo município ou em direção a municípios próximos, né? Então, uma migração pendular dentro do mesmo município é uma migração intraurbana ou intramunicipal. A migração intrarregional, né? Lugares de uma mesma região, né? Migrações intermunicipais, por exemplo, né? A migração dentro da região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, que eu comentei antes, a saída de Sapucaí do Sul em direção a Porto Alegre, né? É uma migração intrarregional. Nós temos, então, a migração interna também, né, que é a migração dentro do mesmo país. Então, a gente sai daqui do Rio Grande do Sul e vai para São Paulo, a gente sai do Rio Grande do Sul e vai para Salvador, para Bahia, né? A gente faz esse movimento assim. Alguém de Goiás sai do seu estado e vem para o Rio Grande do Sul. Isso são tudo migrações internas. Perdão. Essas migrações internas, né, também chamadas de intrarregionais, elas se dão já não de forma pendular, né, mas de forma geralmente sazonal. Né? Passa por um certo período de tempo, quando não é uma migração, uma mudança de vez, né? Uma migração de constante, de né, um período, uma chegada e uma permanência no local de chegada, né? Como se mudar de um estado para o outro e passar a constituir uma vida em outro estado, é uma migração onde tu chega no local e permanece, né? Mas, por exemplo, uma viagem de negócios que vai durar ali um determinado momento, né? Uma viagem a passeio, ela já é uma migração por um período específico, então ela passa a ser uma migração que não é uma migração pendular, nem uma migração de permanência no local de origem, ainda assim sendo uma migração interna. Né? E a migração internacional, então, é entre diferentes países, né? Uma migração de refúgio, uma migração de diáspora, né? Geralmente são migrações internacionais, mas também a viagem a passeio, a viagem a trabalho para outro país também é uma migração internacional. Então, nesse tópico aqui a gente vai dar uma olhadinha sobre a questão do trabalho análogo à escravidão. Certo, mas por quê? Né, dentro do tema de migração. Porque geralmente o trabalho análogo à escravidão ele nunca acontece no local de origem dos trabalhadores que estão sob esse tipo de exploração. Né? Geralmente isso acontece
em trabalhadores que vêm de outras regiões, às vezes outros estados, né? Então, como a gente pode observar aqui, essa matéria é da Folha de São Paulo, né? A gente pode observar aqui que só esse ano foram resgatados 1.443 trabalhadores em situação degradante. A gente pode observar aqui, ó, que no Paraná, tá, houve um resgate de... deixa eu localizar aqui. 3 homens em situação de trabalho análogo à escravidão, né, no Paraná. As vítimas são do Maranhão, Pernambuco e Goiás. A gente pode observar, então, que as vítimas saíram de estados diferentes, migraram para o Paraná e ali foram submetidas a esse tipo de exploração. Seguindo a matéria, a gente pode observar aqui, ó, que uma operação semelhante libertou 212 pessoas que estavam em Goiás e em Minas Gerais. A maioria dessas pessoas tinham vindo do Piauí, do Maranhão e do Rio Grande do Norte e foram levadas para Goiás, né? Ou seja, nós estamos de novo aqui falando de um movimento migratório, né? Um movimento migratório interno de pessoas que deixaram seu local de origem, muito provavelmente buscando opções de trabalho no local de destino, e aqui foram então exploradas e acabaram caindo em um trabalho análogo à escravidão, né? Rio Grande do Sul, vocês devem se lembrar, isso aconteceu também aqui, né? Foram resgatadas 207 pessoas e essas pessoas vinham da Bahia. Então a gente pode observar que o trabalho análogo à escravidão geralmente ele ocorre juntamente, né, ou em decorrência de um movimento migratório. Dificilmente ele ocorre no local de origem, né? A gente observa, né, que o movimento migratório ele gera diversas alterações no espaço geográfico, né? São pessoas trazendo culturas diferentes, trazendo perspectivas diferentes de vida. Acontece o choque cultural, né, que é quando duas culturas entram em conflito, e esse conflito ele pode ser muito benéfico, porque ele traz mudanças boas para ambas as culturas, né, ou ele pode ser um conflito mais conflituoso, né? Ele pode ser um conflito que gere, então, desavenças, que gerem estranhezas, que gerem preconceitos, né? Que gerem, inclusive, trabalho análogo à escravidão, porque as pessoas chegam acreditando numa oportunidade de trabalho, chegam acreditando numa oportunidade de uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, mais estabilidade, e acabam, então, se deparando com alguém que vai explorá-las, né, sob promessas de, de um emprego digno, e em determinado momento essas promessas se transformam muitas vezes em ameaças constantes para manter esse trabalhador sendo explorado, né? Vocês podem observar que eu trouxe, então, uma matéria de jornal, né? Como é que a gente faz para verificar informações quando a gente está buscando matérias de jornal, né? É interessante que a gente procure por jornais que sejam renomados, né?
a Zero Hora, o portal G1, Estadão, Folha de São Paulo, né? A gente busca no Google, entra ali na seção de notícias e a gente tem as opções, né, de links. A gente verifica de onde é que é, acessa o link, lê a matéria e, por via das dúvidas, a gente lê 2, 3 matérias sobre o mesmo tema, né, de portais confiáveis para garantir que essa informação está correta, porque jornais, né, a grande mídia também pode passar informação incorreta por erro de digitação, por erro na hora de conferir a informação. Então a gente sempre confere desta forma, né? Esta conferência a gente pode fazer com qualquer artigo que a gente leia na internet, né? Acessando canais, acessando sites que sejam confiáveis, né? Que sejam grandes, que sejam canais, sites que já existam há um bom tempo trabalhando com esse tipo de informação. E quando se trata de notícias, é interessante a gente olhar nos jornais que a gente conhece, né? Ler ali pelo menos 1, 2 matérias de jornais conhecidos, e depois a gente pode se arriscar em outros espaços, porque a gente tem como conferir esta informação, a gente já tem noção do que está sendo dito, né? E a gente consegue, então, interpretar se determinado site está trazendo uma informação correta ou não, porque a gente já tem essa base de sites confiáveis, né? Digo isso porque vocês podem observar, esse ano é um ano em que há muitos resgates de trabalho análogo à escravidão, né? Nós já superamos, se não me falha a memória, nós já superamos em 3 vezes a média do ano passado deste mesmo período, né? Então, muito provavelmente, o tema de trabalho análogo à escravidão vai cair de alguma forma, vai ser cobrado de alguma forma, e é interessante, então, que, como conhecimentos gerais, a gente tenha algum domínio sobre este assunto. Então, aqui temos algumas notícias, né, que eu separei para vocês. Nós temos aqui esta notícia da Folha, temos uma notícia aqui da Gaúcha ZH, né, Clique RBS. Temos aqui 2 notícias do G1, né. Vocês podem observar aqui, ó, nessa notícia, desembargador é suspeito de manter mulher surda que nunca aprendeu Libras em trabalho análogo à escravidão por 37 anos. Um desembargador. Nós podemos observar, então, que o trabalho análogo à escravidão ele não ocorre só de empresas, só no campo, né? Como ele também pode acontecer por pessoas físicas, né? Pessoas que exploram dentro de suas casas a mão de obra de outras pessoas, né? De maneira pouco ou nada digna, né? Descumprindo, então, alguns dos direitos humanos, né? Nós podemos observar aqui que foi um desembargador, né? Alguém que tem conhecimento de legislação, alguém que tem determinado poder aquisitivo, né? E nós temos, então, alguém com um certo espaço, né, sendo suspeito, né, ou seja, ainda não foi acusado, pelo menos na época da matéria, ainda não foi acusado, ainda não foi responsabilizado, criminalizado, né? Ainda não houve um julgamento, né? Então, assim como a justiça, nem os portais de notícia, nem a gente pode
condenar antes do devido processo. Então, ele, por hora, é suspeito de manter alguém em trabalho análogo à escravidão por 37 anos dentro da própria casa. Aqui estão as informações das imagens, né, da capa, os ícones de decoração dos slides, né, e aqui as referências bibliográficas, né. Eu preciso corrigir aqui porque tem informações aqui que não são da aula anterior. Então, minha gente, a aula de hoje seria sobre este tema. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo Moodle, né? Lá vocês têm os fóruns, perdão, onde vocês podem enviar suas dúvidas. Vocês têm também acesso ao meu e-mail, ao meu WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Agradeço a atenção de vocês por essa aula e me despeço por aqui. Até a próxima aula.